Deus, seja louvado, graças damos ao Senhor nosso Deus, que nos permite estar aqui. Se não fosse Ele, poderíamos estar aí numa cama, estendidos, mas não, estamos aqui para desfrutar da palavra de Deus. E nós temos sempre ministrado sobre a igreja, e o tema que nos foi dado é a igreja triunfante. Eu vou ser breve por causa do tempo. E o que é uma igreja triunfante? Primeiro a gente precisa, eu creio, tomar ciência do que isso é, para que a gente possa, então, trabalhar algum assunto nesta direção. Uma igreja triunfante não é uma igreja que triunfou um dia. Não é isso. Teve uma batalha e venceu um dia. Não, uma igreja triunfante é uma igreja que batalha diversas batalhas e vence todas. Nós fomos preparados, o Senhor trabalha nas nossas vidas com esse objetivo. Uma igreja que batalhou uma vez, venceu e não venceu mais, não é triunfante. Ela teve uma vitória. Então a gente tem que pensar nisso. Agora, como que uma igreja pode ser uma igreja triunfante? Só ouvindo os comandos, né, daquele que em tudo triunfou. Então, o comando vem de Jesus. Jesus é aquele que não perde batalha, é triunfante. Quem está com Jesus faz parte da igreja triunfante. Então, nós queremos desenvolver um tema que é um assunto que diz respeito bastante a todos nós, e que é uma preocupação geral do ser humano. E é a questão da prosperidade, é a questão de ser suprido. Então, o que é uma pessoa próspera? Uma pessoa próspera, segundo o mundo, é apenas riqueza financeira. Segundo Deus, vai muito, mas muito além disso. É quando nós estamos totalmente satisfeitos por tudo aquilo que temos. E a igreja, realmente, ela precisa reconhecer que ela, tendo Deus, ela tem tudo, absolutamente tudo, de que precisa. A questão toda que dificulta a vida normal daqueles que não conhecem ao Senhor é a dúvida de que Deus vai suprir, vai cumprir o que ele disse na sua palavra. Então, nós chegamos a um ponto tal que não confiamos nem no próprio Deus, nós desconfiamos daquele que nos salvou. E isso é muito ruim, porque a nossa vida perde a paz. Então, uma igreja triunfante é uma igreja que sabe que o seu general não perde batalha e se une ao seu general para realizar aquilo que ele comandou, que aquele que ele disse para que nós façamos. Nós deveríamos ser o povo mais feliz da terra. Então, eu digo deveríamos porque uma grande parte não é. E nós vamos hoje tocar um pouquinho, dar uma cutucadinha nesse assunto, porque não somos. Então, eu separei 2 versículos inicialmente, que diz assim: aquele que não poupou a seu próprio filho, mas o entregou por nós, como não nos dará gratuitamente todas as coisas? Está em Romanos 8:32. Então, Deus, o Pai, nem o Filho poupou para que nós que fôssemos supridos de todas as coisas. Absolutamente tudo. E ele disse ainda mais o seguinte: porventura, tendo ele dito, não o fará? Havendo falado, não o cumprirá? Isso é a parte B de Números 23:19. Ora, por que, então, surge a dúvida no nosso coração? Foi exatamente a dúvida que surgiu no coração de Eva.
duvidar de que Deus não nos dá aquilo de que nós precisamos. Não é pleno para nos abençoar como filhos. É algo terrível, isso daí é pecado, e esse pecado, ele tem endereço certo. Ele veio, o nascimento dele foi no Jardim do Éden. Então, o Senhor nos promete. E se ele promete, como ele disse, ele não vai cumprir. Então, a pergunta é, o que é que está te fazendo falta e que você não tem? O que é que está escrito na palavra e que não está acontecendo na sua vida? É natural que nós não consigamos abranger todos os assuntos, jamais, ou todos os motivos. Mas hoje queremos, né, ressaltar uma palavra que é uma chave que o Senhor Jesus nos deu para que nós fôssemos supridos de tudo e também daquelas coisas que o mundo busca. Então, eu tenho aqui Mateus, capítulo 6, versículos 32 e 33, mas primeiro vou falar do 33. Ele diz, mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Jesus, ele faz um descritivo, neste capítulo 6 de Mateus, das necessidades dos homens. E ele diz que os gentios buscam isto. E ele também diz, no verso 32, que nosso Pai Celestial bem sabe que necessitamos de todas essas coisas. Ele bem sabe. Quando ele diz bem sabe, é algo que, assim, é muito conhecido, né, dele, que nós temos a necessidade dessas coisas. Mas ele diz, buscai primeiro. Então, a chave está aqui, buscar primeiro. Primeiro, não segundo, terceiro, primeiro. Ou seja, a nossa vida, ela precisa ter como foco buscar primeiro o reino de Deus. E assim, amados, nós sabemos que o pecado, ele é a grande desgraça do ser humano. Foi por isso que Cristo desceu para nos libertar disso. A grande libertação do ser humano não está em conquistar isto ou aquilo, mas está em se livrar do pecado. O pecado, ele é limitador. Ele limita a inteligência, ele limita o alcance, ele limita os sonhos. Nos dias de hoje, mas nem sonhar direito as pessoas sonham. Eu não estou falando nem do povo do mundo, eu estou falando do povo de Deus. A limitação é tão grande que nem sonhar grandes sonhos a pessoa tem, por causa da limitação pecaminosa. Então, Jesus veio nos tirar dessa limitação. E como filhos, e filhos que muito, assim, vamos dizer assim, têm necessidade de ser instruídos, têm necessidade de ser corrigidos, direcionados, então o Senhor opera determinadas coisas na nossa vida que a pessoa não entende que é o próprio Deus que está trabalhando para libertá-la, como ultimamente se diz, dela mesma. Libertá-la disso. Por quê? Porque não faz o quê? Aquilo que o Senhor Jesus ordenou. Qual foi a ordem? Busca primeiro o reino de Deus. E você não vai ter que se preocupar com estas coisas, porque vosso Pai sabe que vocês precisam delas. Eu não preciso correr atrás destas coisas. Eu preciso correr atrás do reino.
O reino de Deus é que precisa ser buscado com todas as nossas forças. Esta foi a direção que Jesus deu. Enquanto teimarmos em buscar outra direção, estaremos no sofrimento, no engano, nas frustrações. O reino é, por exemplo, nós estarmos aqui. Estamos buscando o quê? Algo de Deus. Para quê? Para que nós possamos servi-lo. Eu frisei servi-lo, porque nos dias de hoje, a maioria do povo de Deus quer ser servido. Não está para servir. Está com o coração de ir e se encher, né? Não vai para servir, para adorar, para exaltar, para glorificar o Deus, porque não tem a visão de quem Deus é. Então, não sabe como adorá-lo. Então, o Senhor, ele trabalha a nossa vida. Ele conhece, assim, ele conhece tanto, mas tanto a nossa vida. E eu costumo dar um exemplo, que é a questão dos cabelos da nossa cabeça que estão contados. Se ele conta os cabelos da nossa cabeça, e as outras coisas? E o nosso coração, será que ele não sabe? Todo tipo de pensamento que vem ao nosso coração, ele não sabe? Claro que sabe. E como médico dos médicos, ele aplica o remédio exato, perfeito, para nos corrigir das nossas enfermidades que fazem com que a gente fique preso. Uma pessoa presa, ela não tem a visão, porque ela está presa naquilo, ela não sai daquilo. Ela pensa que a felicidade dela é aquilo, visão pequena, visão curta, não tem a visão completa do todo. Então ela só quer aquilo, busca aquilo. Mas o Senhor diz, busca o reino. Quando nós buscamos o reino, que é o domínio de Deus sobre todo o nosso ser, quando nós lhe obedecemos em tudo, segundo a sua palavra, ou pelo menos procuramos obedecer a sua palavra, somos guiados pelo Espírito Santo. E o Espírito Santo, tendo em nós o desejo de buscar este reino, de realmente servir ao Senhor como se faz necessário, ele encontra em nós esse coração está preparado, desejoso. Sabe que desejo eu estou falando? Eu estou falando daquele desejo que Davi diz que era como a corça que anseia pelas águas. Esse desejo de buscar esse reino, de ser um discípulo real do Senhor, não um hipócrita como eram os judeus, mas um discípulo que quer servir, que quer ser útil, que não quer ser inútil, que está cansado da inutilidade, da vaidade, de coisas que não servem para nada. Então, quando este coração está disposto desta forma, então o Espírito Santo ele vem e trabalha nas nossas vidas de tal forma que seremos provados, colocados em situações, aquilo que é coisas que nos desagradam, o Senhor vai nos ensinar a vencê-las. O nosso coração será transformado, porque o nosso coração deu a liberdade ao Espírito Santo para trazer em nós, trabalhar em nós, a fim de que cheguemos à maturidade. A maturidade espiritual, ela só é alcançada se você desejar. Se nós desejarmos servir ao Senhor, buscar este reino, como está aqui, para sermos discípulos autênticos, verdadeiros, não hipócritas, então chegaremos à maturidade espiritual, onde o Senhor tem a liberdade de usar a nossa vida para servi-lo naquilo que Ele quer, para abençoar outras vidas. Então é necessário que nós sejamos curados. E esta cura, que é justamente eliminar aquilo que é uma vergonha, ou seja, aquilo que faz com que o evangelho do Senhor não seja visto pelo mundo como algo grande, maravilhoso, como luz, como
porque ele dá testemunho de Deus. Quando nós não estamos dispostos a abrir o nosso coração para buscar este reino, nós não teremos como testemunhar, amados. Nós não teremos como mostrar para o mundo quem de fato Deus é. Se as nossas atitudes não seguirem o que o Senhor Jesus diz, não teremos como testemunhar de uma forma eficaz. Então, o governo de Deus totalmente na nossa vida vai nos levar a curas. E essas curas significa que o Senhor vai dar remédio. O Senhor vai dar remédio que não vamos gostar do sabor dele, mas no final seremos libertos. Deus, ele não quer filhos mimados. Filho mimado para Deus não vai resolver. Deus não pode usar a filha o mimado, porque a gente não sabe como é que vai estar o humor dele. Então, quando eu tenho uma consciência absoluta de quem é Deus, que todo o seu pensamento, mas preste atenção nisso, todo o pensamento de Deus o tempo todo é em nos fazer o bem. Mesmo que o remédio seja amargo, no final, você vai ver a cura. E quem está curado não sente dor alguma. Mas quem não está curado tem sempre do que se queixar ou murmurar. Então, queridos, aquele que é maduro espiritualmente, ele tem total segurança de que todo acontecimento, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam e temem a Deus. Todo acontecimento, fica sossegado. Deus está no controle. Deus te ama. Deus começou uma obra na nossa vida de bondade que nós realmente não tínhamos nem como imaginar que pudéssemos chegar a ter a condição de ser salvos. Ele começou essa obra ali, meu Pai. Como ele não fará as outras coisas? Se ele deu o Filho, não nos dará também as outras coisas? Vamos abrir a mente. O Senhor está dizendo assim, abre o teu coração. Se abre os teus olhos espirituais. Ele não dará as outras coisas. Agora, a minha teimosia não vai permitir que estas coisas aconteçam, porque Deus não vai mudar a forma dele proceder. Deus não vai mudar. Nós precisamos mudar. O que é perfeito não muda. Aquele que é imperfeito é que precisa mudar. Somos nós que precisamos mudar. Somos imperfeitos, mas ele não vai mudar a sua palavra. Então ele diz, buscai primeiro. Ora, qual é o meu foco? Qual é o seu foco? Você quer ser suprido de todas as coisas? Busca o reino. Busca o reino. Paga o preço. Toma o remédio. Entenda o tempo todo. Isto não pode sair da nossa mente. Não pode. Deus é comigo. Deus me fez mais do que vencedor. Aquele que é mais do que vencedor, ele passa pela batalha. Ele não vai deixar de ter batalha. Ele vai ter a batalha, mas vai vencer. Que é o tema da nossa ministração. Igreja triunfante. Em Cristo, com Cristo, comandando a nossa vida, governando a nossa vida, reinando sobre a nossa vida, não quer dizer que você não vai ter dificuldades. Terá sim. Mas você vai ver a alegria que vem depois. Jó passou lutas tremendas. E qual foi a alegria dele depois? Aonde nós vamos encontrar injustiça em Deus? Quem nos ensinou a culpar a Deus, a não ser o diabo? As mentiras, os enganos? Quem foi que nos ensinou isso? Vê de onde vem esse pensamento. A origem dele. Então, em nome de Jesus, meu tempo acabou. Eu digo para você, busque o reino. É o meu conselho.
E é um mandamento do Senhor Jesus para você provar quão maravilhoso é o Senhor. Amém? Deus te abençoe. Em nome de Cristo Jesus, somos mais do que vencedores, todos quantos buscam o reino do Senhor. Em nome de Jesus. Amém? Fique com Deus.